Estamos iniciando mais um podcast, hoje Além da Página, e hoje nós vamos falar sobre oncologia, oftalmologia, clínico geral, cardiologia, dermatologia. Você está achando que a gente vai falar sobre especialidades médicas voltadas para o ser humano, né? Só que hoje o assunto é com uma dermatologia voltada para os pets, para os nossos animaizinhos. Nós vamos trazer diversos assuntos interessantes, mitos, verdades, dúvidas. E para isso nós estamos com uma especialista, doutora Gabriele Ida. Seja muito bem-vinda ao podcast Além da Página. Gente, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz, me sinto lisonjeada de estar aqui. Tenho certeza que vai ser um bate-papo delicioso. Até Com mesmo porque certeza. quando nós começamos a conversar com algumas pessoas sobre o assunto, o tema, muita gente falou, Rodrigo, se você puder, pergunta isso, pergunta aquilo. Então nós temos aqui uma lista de perguntas para fazer para você. Tenho certeza que vai ser um assunto que vai chamar muita atenção, porque tem muita gente até mesmo que não conhece que existe de fato a dermatologia para os pets, né, doutora? Exatamente. Tem muitas pessoas que eu falo assim, eu sou dermatologista. Nossa, eu tô com uma ferida aqui na pele, você pode ver? Eu falo assim, que eu sou de pet, eu sou dermatologista veterinária. Aí falam pra mim, direto, nossa, mas eu não sabia nem que existia, né? Essa pós-graduação, dermatologia veterinária, que coisa diferente. Então é Sim. bem bacana. E isso, no final das contas, acabou sendo bom, né? Porque, por exemplo, hoje, quando você consegue ter um profissional que dá ênfase para aquele segmento, o tratamento, né, a prevenção acaba sendo mais fácil. Exatamente. Maravilha. Doutora, então, para a gente começar, eu queria entender o porquê que você escolheu, então, a dermatologia veterinária. Então, não é tudo glamour, né, gente? Tem pessoas que falam assim: então você é esteticista. Você mexe com a beleza do pelo, da pele. Na verdade, não é isso. Então, eu tive que estudar muito, muito a fundo. A pele, ela é o maior órgão, né? Tanto nosso, humano, quanto do pet. Então, é uma área que toda hora chega. Então, eu tinha esse interesse em fazer desde a época do meu pai, que ele falava assim que o sonho dele era que eu fosse dermatologista. Tá. Aí eu falei, pai, sinto muito, ele era médico, né? Ele era oftalmologista humano. Aí eu falei assim, pai, para mim não basta ser medicina, tem que ser veterinária. Então, eu vou para a área de veterinária mesmo. Você já tinha esse amor pelos animais ali. Sim, Tá. sempre pelas ciências, gostava de estudar ciências, era a matéria preferida, animais, tudo voltado para essa área. Então, eu queria sempre isso. Eu falei assim, olha, eu vou fazer biologia antes e depois eu vou fazer veterinária, fazer as duas coisas. Tá. E aí, eu me encontrei na veterinária mesmo. Então, meu pai, ele queria que eu fosse dessa área e... Infelizmente, ele partiu antes de começar, né, minha carreira, minha faculdade, mas eu fiquei ali, não desisti quando eu perdi meu pai e continuei ali, E batalhando. como que isso, de certa forma, impactou a sua vida profissional e pessoal? Olha, eu vi assim que eu aprendi a ser persistente. Então, toda vez que eu ficava pensando em desistir, eu lembrava do propósito maior ali, que era o plano do meu pai, e ele ficava já planejando isso quando eu era novinha. E eu falei, eu não vou desistir. Não só por ele, mas por mim também, que eu Tá. gostava, eu era muito apaixonada por essa área, né? Maravilha. E acredito que quando você recebeu o canudo diploma, acredito que você sentiu toda essa energia do orgulho que ele sentiria por você, esse amor e essa realização de você estar podendo Exatamente. cursar ali de fato algo que você ama e que vai de encontro com o propósito dele. Sim, no dia, quando eu peguei o canudo, eu senti uma sensação, a melhor sensação, e eu estava assim, sentindo a presença dele ali, né? Tá. Parece que ele estava do meu lado mesmo, então eu fiquei muito emocionada e foi bem complicado. Eu falo assim que a biologia foi mais fácil fazer. Agora a veterinária, eu achei já era muita prova, então na minha época era de manhã e à tarde. E Certo. às vezes tinha aulas à noite. Então eu ficava o dia inteiro na faculdade. Todo mundo falava assim: "Nossa, mas que curso que você faz? Você fica o dia inteiro aqui". Uhum. E quando eu não tinha aula, eu tinha iniciação científica, eu fazia tudo. Eu chegava na faculdade e falava assim: "O que que tem para fazer para ter desconto na faculdade?" Porque foi uma época muito difícil da minha vida.
Porque eu perdi quem era o meu herói, eu perdi a pessoa que iria também bancar, né, financeiramente. Eu falei, pô, Sim. pai, bem agora, né? Quem que vai pagar minha faculdade? Então, eu tive que, na raça ali, trabalhar, estudar e ainda fazer tudo que tinha. Eu era monitora de técnica cirúrgica, tudo que aparecia ali falava assim, uma vaga pra isso, eu quero. Porque tudo ganhava R$100 de desconto e nesse negocinho de descontinho, assim, eu pagava conseguia muito fazer. barato a minha faculdade, foi bem barato. Tá. Hoje eu sei que tá bem caro, tá mais de 2.000 aí e é suado, viu? Maravilha. Muitas provas, é bem... Doutora, então vamos entrar aqui agora e um pouco mais nesse universo da dermatologia. Coceira não é normal. Muita gente às vezes acha que a coceira é algo normal, é algo do cachorro, é algo do gato, né? Por que que esse mito ele pode ser tão perigoso? Ele é perigoso porque as pessoas acham que aquilo ali realmente está acontecendo porque é psicológico. Ai, meu animal fica o dia inteiro se coçando. Mas eu acredito que é um estresse passageiro. Às vezes foi porque eu saí um pouquinho, deixei ele sozinho. Ah, vamos dar um corticoide para ele que vai parar. Aí já chega para mim falando assim, que já usou muitos anos de corticoide, como se fosse um tratamento para o resto da vida. Então, isso pode desencadear distúrbios hormonais, o animal pode até morrer de tanto corticoide, fica inchado, retido ali, né? Os exames, na hora que eu coleto, tá tudo alterado. Então, tem que tomar cuidado, porque coceira não é normal, lamber pata não é normal. Isso é o que eu mais ouço todos os dias. Ai, meu animal fica o dia inteiro lambendo a pata, mas eu acho que é porque ele é ansioso. Então, acha que é a ansiedade que faz isso. E eu falo, lambedura de pata é uma coceira. É uma forma de se expressar mostrando assim, me ajuda. Então, o pet pede ajuda. E muitas vezes o que pode ser? Vixe, tem várias causas. Então, tem as alergias, né? E pode ser até do alérgeno ambiental, pode ser uma poeira que tá ali. O animal pode ter uma dermatite atópica canina, né? Que a pele é cheia de buraquinho. E com a pele cheia de buraquinho, entra essa poeira do chão. Então, você vai ter que ter um cuidado de limpeza e higiene, né? Todo dia. E o animal mora no sítio, numa chácara. Aí piora tudo, porque tem a terra, tem o grão de pólen, né? Que visivelmente a gente não vê, mas tá entrando na pele também, que é toda porosa. Então, a gente tem que hidratar essa pele, porque ela perde água também. No que ela tá cheia de buraquinho, a água sai. Tá. Então, fica sempre aquela pele ressecada. E quando a gente tá também com a pele ressecada, a gente não se coça. Então, isso aí piora e agrava a coceira deles. Então, vai virando um ciclo. Então, tem causa alérgica, tem alergia alimentar, que a gente tem que usar uma ração hipoalergênica ou a dieta natural hipoalergênica também. Tem que tirar as macromoléculas. Por exemplo, um frango, ele é uma molécula maior. E quando o animal ingere, entende aquilo como se fosse alguma coisa atacando ali. Ele começa a ter crise de coceira. Então, é uma alergia do frango, por exemplo. Sim. Né? E muita gente não sabe disso. Esses dias eu ouvi a pessoa falando assim, come a ração de frango, fala pra comer a ração de frango, porque é a melhor que tem. Aí eu olhei e falei assim, nem sempre. Porque se tiver alergia alimentar, tem da macromolécula do frango. E a gente tem que usar uma proteína hidrolisada que ela é quebrada em minúsculos pedacinhos. E a gente tem que oferecer, então, essas duas formas de dieta. Também tem a alergia da picada de carrapato e pulga, que chama DAP, que é a dermatite alérgica à picada de ectoparasita. Sim. E também acontece muito. Então, a gente tem que diferenciar. E nisso a gente vira o quê? Uma detetive, que a gente tem que ficar ali investigando a causa. Que aí é o que eu ia te perguntar. E como que você faz para chegar a uma conclusão? Eu me sinto uma detetive mesmo, né? Porque não tem um exame de Você precisa sangue. saber bem do histórico do animal ali, Exatamente. Eu faço anamnese, então eu faço a pergunta de todo o histórico. Tem gente que chega para mim com um monte de exame, porque o clínico geral encaminha para o dermato, né? Então, na hora que chega para mim, eu já tenho um monte de resultado em mãos. Então, já ajuda a nortear ali. Mas eu tenho que investigar muito, porque se a gente não fecha o diagnóstico correto, vai ter um tratamento errado. Entendi. Então, a gente tem que investigar tudo, desde que o animal come, onde ele vive, onde ele passeia, se ele tem contactantes, né? Se ele tem outros animaizinhos ali na casa,
Se a gente também tá com coceira, fala assim, você também ficou com coceira? Você pegou alguma coisa dele? Você acha isso? Então, eu tenho que fazer tanta pergunta que eu mando uma enquete bem grande dermatológica, e aí a pessoa fala, tu tem que responder tudo isso antes da Tem, consulta? tem. Sim. Maravilha. Agora, uma outra pergunta que a gente vai trazer é muito sobre essa questão dos erros comuns dos tutores, né? Nessa prática clínica, quais são erros mais comuns que os tutores cometem quando o assunto é problema de pele? Você começou falando muito sobre essa questão da medicação, da pessoa dar a medicação sem uma indicação mesmo profissional, sem às vezes precisar ou ter certeza de que realmente aquele é o problema. Uhum. Quais são alguns outros que você, ao longo da sua carreira, você percebeu? Então, esse é o principal e é muito. A gente fica até com medo, porque quando chega assim, eu dei porque eu tinha isso, as pessoas dão muito remédio também humano. E às vezes que nem pode, que pode intoxicar até o seu pet, né? Então, na hora que chega pra mim falando os nomes dos remédios, eu fico assustada. E também as pessoas fazem tosas, por exemplo, Spitz alemão é um animal que você não pode tosar, porque ele pode ter alopecia X. Aí a pessoa adquire um pet, né? Chega lá um novo integrante, já marca um banho e tosa, fala assim, nossa, não tá com um cheirinho muito bom, vamos lá marcar, não faz vacina, não faz nada, já leva no banho e tosa, aí pede para tosar um animalzinho, faz aquela tosa ursinho, pode desencadear alopecia pós-tosa. Então, a pessoa tem que pesquisar muito antes de realmente falar assim, eu quero essa raça específica, estuda ela antes, para não fazer essas coisas, né? Então, é isso que eu fico mais preocupada. Eu falo assim, todo animalzinho requer muito cuidado. E Tá. cada raça tem suas particularidades, né? Sim, sim, maravilha. E até mesmo, é que as pessoas acabam não tendo tanta informação em relação a isso, né? Porque o correto seria, ao adquirir um animal, você já procurar alguns especialistas. Porque Exatamente. precisamos pensar muito na questão da prevenção, não só procurar quando existe algum sinal, está acontecendo alguma coisa. Uhum. Né? Já me procuram quando tá no. Quando Quando já virou uma fizeram de bucha. tudo. Já fizeram de tudo. Aí fala assim, Gabriele, pelo amor de Deus, me salva. Tá, maravilha. Doutora, agora eu queria falar um pouquinho, né, sobre essa questão. Você falou muito sobre o clínico geral. Então vamos falar sobre o clínico geral e o dermatologista. É importantíssimo, né, ter essa divisão, né, até onde eu posso ir, agora até onde o outro pode assumir. Né? E você sente que isso está cada vez mais claro nessa divisão entre os veterinários? Olha, há uns anos atrás, eu não tinha tantos parceiros, né? Então, a parceria me ajudou muito, porque na hora que eles repararam que eu não estava querendo pegar o espaço da clínica, eu falava assim, ó, vocês são clínicos gerais, você faz o quê? Aí eu faço cirurgia só. Eu tenho minha clínica, eu faço cirurgia, isso, aquilo. E aí eu falei, eu sou dermatologista veterinária. Eu queria uma parceria com você. Vamos? Nessa parceria, vamos começar? Aí a pessoa, na hora que ela entendeu que eu não estava pegando o espaço dela, aí fluiu, mas isso demorou, né, um tempo, e a pessoa teve que adquirir também uma confiança. Na hora que a pessoa mandava para mim, eu já falava assim, ó, vai coletar exame de sangue, fazer tudo lá na clínica veterinária. E eu só coletava o quê? Pele. Raspado de pele, suave de ouvido, tudo que era pele. O que ele não fazia. E se ele fizesse, eu até falava assim, você coleta para mim e manda o resultado. Se a pessoa falasse assim, não, eu sei coletar, eu adoro também a parte de dermatologia, coletava lá. Aí eu fiz parcerias em outras cidades também da região, não só Rio Preto. Tá. E aí nisso eu fui ficando mais conhecida por conta disso, porque eu mostrei, né, e a pessoa foi falando, eu confio nela agora, porque eu vi que voltou o cliente não foi roubado. Sim. Eu acho assim, o sol nasceu para todo mundo. E tinha muito isso, né, antigamente, quando eu comecei, nossa, eu não vou indicar para ela, não, vai que fica ali. Aí ela faz vacina, aí ela vai atender dermatologia e vai atender tudo, faz castração, faz tudo, então eu vou perder. Sim. Aí eu mostrei que eu não vou fazer mais nada, é só dermatologia. Aí, nisso, começou a fluir meu trabalho. Maravilha, perfeito. É bacana ter essa divisão porque, assim, existe de fato até onde o clínico pode ir,
Tem coisas que realmente você estudou para aquilo, você vai entender, né? Assim como é no caso da oftalmologia, da cardiologia. Então, assim, são estudos mais específicos. Mas eu vejo que se eu, como pai de pet, eu levo num clínico geral e eu sei da capacidade dele, mas eu sei que o momento que ele me indica, ó, leva numa dermatologista, a minha confiança nele vai ser muito maior. Uhum. Porque eu estou vendo a sinceridade dele em falar que eu posso ir até aqui. Agora tem que ser realmente um especialista para cuidar, Isso. né? Doutora, a pele como espelho da saúde. Eu queria saber como que a pele pode refletir, às vezes, problemas internos do animal. Vixe, eu tenho alguns casos que eu já olho, só de olhar a gente já sabe. Nós, dermatologistas, quando a gente manda, eu mando muita foto, né? Eu falo assim pro meu amigo, o Alan, né, que ele é dermato, ele falou assim, ixi, é problema endócrino. Então a gente já sabe, tem algumas coisas que são patognomônicas, né? Que já sabe que é aquela doença. Então, a gente fica conversando, trocando ideia, e é bem legal isso, porque com essa. Também a gente pode até, hoje em dia, tem uma facilidade ali, né? A gente tem a internet ali toda hora. Então, às vezes a gente digita, assim, tudo que a pessoa tá falando ali pra mim, né? Aí já até aparece a foto. E aí é muito bom, porque a gente digita, já sabe mais ou menos o que que é, Já e tem o já meio que diagnóstico ali. compara. Porque aí a pessoa pega uma confiança. Eu falo assim, ó, é problema endócrino. Aí fez exame lá. E às vezes não dá tão alterado, mas eu falo assim, mas tá vendo que o sintoma é? Aí eu pego a foto lá. Aí eu mostro, olha esse caso aqui, aí eu vou comparando, aí a pessoa vai confiando também mais. Tá. Esses dias aconteceu uma situação assim, que a pessoa falou, eu acho que o meu cachorro não tem isso. Aí eu falei assim, ó, eu vou pegar até, peguei de um amigo meu, eu falei, você tem um caso de dermatofitose? Aí ele me mandou um monte de foto. Aí eu mostrei, falei assim, ficou igualzinha e ainda passou pra filha dela e pra avó. E aí, na hora, ela mandou a foto da lesão da filha, da lesão da avó. E aí, ela falou assim, mas se fosse isso, você falou que é uma zoonose. Zoonose é o que passa do pet pra gente e da Tá. gente pro pet. Tá. E aí, eu falei assim, sim. Então por que que eu sou a pessoa que mais ficou do lado e não peguei? Aí eu falei, porque você geralmente pega em criança e em idoso por conta da Da imunidade, né? imunidade. Eu falei, às vezes você tá com a imunidade lá em cima e você não pegou. E às vezes quando a gente fala sobre um cão que ele é muito peludo, é importante o tutor manter esse cuidado em estar sempre passando a mão no corpo do pet para poder ver se realmente está tudo normal? Sim, é muito importante, porque assim, quando a gente vai escolher ter um novo integrante, a gente tem que, não pode deixar ele lá escondido, porque antigamente tinha muito isso também. Eu lembro que a minha avó tinha um monte de cachorro, mas ela falava assim, lugar de cachorro Ela é no lá fora. fora, era mais assim, ela era mais sistemática. Bom, acho que às vezes eles escapavam, aí ela ficava brincando com eles, mas ela também gostava de raça grande, eu acho que era por isso também. Aí ficava tudo no quintal. E hoje em dia a gente tá ficando mais, né? Eles estão ficando mais, um membro da família. É como se fosse um filho mesmo, né? Então a pessoa dorme com o pet. Então eu acho assim, essa proximidade vai ajudar muito Tá. a diagnosticar. Até o cliente chega para mim falando: Nossa, eu tava dormindo com ele, foi fazendo carinho, assim, todo dia eu faço, e não tinha essa ferida na cabeça. Aí eu passando a mão ontem, fazendo carinho nele para ele Uhum. dormir. Eu senti. Então, Tá. essa proximidade é muito importante. A gente tem que ficar atento. O animal é peludo. Se for uma raça que pode tosar, às vezes manter mais baixo, porque aí é mais visível. Quando Tá. tiver com uma área de alopecia, por exemplo, caiu toda uma região ali do pelo. Se ele tiver com o pelo muito, né, muito longo, às vezes não vai ver. Mas se deixar um pouco, às vezes, tosado, né, às vezes dá para ver mais, é mais evidente e gasta menos shampoo, gasta menos dinheiro, dependendo, né? Com certeza. Mas tem raça, lembrando que tem raças que não pode tosar. Tá. Agora eu quero que você me traga um caso que tenha sido marcante na tua carreira. Até o momento. Nossa, tem tantos, mas tem um que me marcou muito, porque hoje a Paloma não era para estar aqui. Então isso me deixa bem emocionada, porque a dona Zenaide entrou em contato comigo, uma senhora maravilhosa. Ela falou assim: doutora, passaram o seu contato falando que você é uma pessoa muito, assim, você tem muito coração. E eu queria uma pessoa assim para conversar, porque eu acabo sendo psicóloga, tá?
Eu Acabou. imagino. A pessoa já me liga, já manda mensagem. E ela falou assim, vão fazer eutanásia na minha cachorra. E os meus vizinhos me denunciaram falando que a minha cachorra está com leishmaniose. E ela tá cheia de feridas. Vou pedir pra minha neta mandar as fotos, que ela não sabia mexer muito no WhatsApp. E aí eu liguei pra ela, a gente ficava sempre em contato. Tá. E aí no mesmo dia eu fui lá na casa dela, e aí eu coletei exame, não era leishmaniose. Então, na hora que o veterinário iria lá da prefeitura, ou qualquer, não sei quem que iria fazer, mas falou que quando tem denúncia, às vezes vão lá e retiram o animal, né? E às vezes tem essa situação. Ela falou assim que cogitaram em eutanasiar, porque os vizinhos estavam brigando muito com eles lá, né? Era uma cachorrinha que ficava na frente da casa, não tinha nem como esconder ela. E ela não tinha pelo. Ela era uma cachorra que na hora que ela andava, isso aqui dela parece que abriu, assim, tinha abscessos na cachorrinha e ela sentia dor em tudo. Ela tava febril, a pele dela era quente. Então, eu falei assim, agora eu vou ter que tentar fechar esse diagnóstico. Eu achei que era uma coisa assim muito, né, uma coisa até mais séria, uma doença autoimune. Eu pensei bem numa doença autoimune porque tem lúpus, tem pênfigo, que é tudo autoimune. Então, eu achei, falei assim, nossa, o organismo dela tá se autodestruindo. A pele dela, eu fui fazer coleta, praticamente já deu uma biópsia. Na hora que eu fui coletar, já caiu um pedaço da pele. Então, ela tava podre, tava ficando podre mesmo. E eu fiquei muito pensativa, fiquei estudando. Na hora que eu fui, eu pensei assim, será que ela também não tem uma atopia junto com sarna? Porque deu no exame que ela tava com sarna. Aí eu passei o remédio de sarna, tomou, ela já ficou bem melhor. Mas ainda não melhorava 100%. Então, eu falei, alguma outra doença ela tem. Aí, na hora que eu fui, fechei a causa de base, era dermatite atópica. E ela começou o tratamento e melhorou. Melhorou, assim, em questão de 1 mês, ela já tinha pelo, ela já era feliz. A pele dela virou outra, parece que nasceu outra cachorra. Inclusive, o antes é que não dá pra... eu não trouxe a imagem, né? Mas depois a gente vê isso. O antes dela... deixa a pessoa bem assim, sabe? Fala, nossa... Às vezes achando que não tem realmente salvação. O povo olhava e falava assim, nossa, eu perdi até a fome vendo ela. Sim. E ela, depois de 2 meses, que o tratamento fala assim, que com 2 meses deu pra ver. Ela tava outra cachorra, parecia até outra raça, né? Porque ela ficou toda peludona, linda, não parecia nem a mesma. Que bom. Então, eu penso assim, se eu não tivesse ido lá, às vezes ela não estaria aqui, né? Com então, me certeza. marcou bastante. E acredito que a dona Zenaide deve ter uma gratidão imensa por Nossa, você, a gente né? conversa direto. E depois, e depois a Paloma ainda, logo, ela teve um monte de filhotinho. Você acredita ainda? Que ela ficava na frente, lembra? Eu falei, ela ficava na frente da casa. Aí um cachorro pegou ela ali, e aí ela teve ainda um monte de filhotinho, todos saudáveis, nenhum nasceu com probleminha. Que bom, graças a Deus. Chegamos na nossa parte onde eu queria falar, que são as dúvidas que as pessoas trouxeram um pouco para nós, que eu queria compartilhar aqui algumas com você. Vamos lá? Vamos lá. A primeira falando muito sobre queda de pelo. É sempre normal ou pode indicar uma doença? A gente sabe que tem épocas em que realmente o pelo cai mais, né? Geralmente é em mudanças de estações. Como que funciona isso? E até que ponto é normal você olhar para o chão e ver a queda do pelo do seu animal, mas que ponto passa a ser preocupante? Olha, realmente é esporádico, sim. E, por exemplo, o animal vai se preparar para o inverno. O que é o lobo na natureza, né? Então, quando a gente foi estudar isso, na época da dermatologia, que eu fui estudar essa parte de pelagem, falaram isso na primeira aula, eu nunca esqueci. O lobo, a gente tem que pensar nele, ele tá na natureza. Ele vai morrer naquele inverno ali, né? Então, o pelo dele fica cheião, bonitão, todo, né? Maravilhoso. Para proteger. Para proteção mesmo, porque o pelo é o maior protetor térmico. Então, depois que vai ficando calor de novo, para que ele vai ter aquele pelo cheio? Aí vai caindo. Isso é normal. O cachorro, quando perde pelo por conta da estação, é normal. Só que se ficou praticamente o ano inteiro, a pessoa tá reparando, não para de cair, tá todo lugar, você passa a mão, cai.
Vai escovar, cai um monte de pelo. Ele tá ficando com áreas alopécicas ali, né? Tá com alopecia em algumas áreas sem pelo. Aí isso é preocupante. Aí a gente tem que investigar a causa de base. Se é problema nutricional, né? Às vezes usar um bom suplemento para ajudar na pelagem, né? Que tem biotina, que tem um monte de vitamina, ajuda, ômega também. E aí é feito um suplemento exclusivo para o animal. E isso tem manipulado e tem também os comerciais, né? Tá. E aí tem os que eu gosto mais, os meus queridinhos, e é isso. E também, às vezes, só com isso não resolve, porque tem uma causa de base, igual eu falei. Então, às vezes, tem coceiro, o animal se coça o dia inteiro, vai tendo aquele trauma no pelo também. Aí o folículo piloso, ele enfraquece, então também cai. Então, a gente tem que investigar, é coceira? É falta de nutrientes? E, geralmente, eu entro sempre, na primeira consulta, eu já falo para suplementar, para melhorar, porque Tá. tudo quando chega para mim sempre é sem pelo, ou com muita coceira, ou com várias lesões na pele. Tá. Então eu já suplemento para melhorar também a imunidade. Tá, maravilha, perfeito. Outra pergunta, existe diferença entre problemas de pele de cães e gatos? Existem doenças e tem cada um, né? São espécies diferentes. Então a gente tem que pensar que tem a espécie felina e a espécie canina. Todo mundo acha que o gatinho é a mesma coisa que o cachorro. A anatomia pode até parecer, mas na pele tem doencinhas específicas de cada um ali, né? Então, eu atendo hoje mais cachorrinhos, Tá. tá? Aconteceu isso, não é nem porque não tem doença dermatológica em felinos, é porque foi uma condição minha. Eu comecei a ter uma alergia, eu trato alergias e eu fiquei alérgica aos felinos. E aí, eu comecei a ficar muito mal. Então, eu comecei a focar mais em cachorrinhos, cachorros, entendeu? tá. Mas eu amo as duas espécies e tô voltando a atender agora felinos, porque parece que a minha alergia deu uma trégua ali, Tá. né? A alimentação no animal influencia? Muito, muito. Porque, assim, Aí eu tenho uma outra pergunta um pouco polêmica em Vixe, relação Maria. a isso. Vixe, adoro exemplo. coisas polêmicas. Ração versus alimentação Isso que eu ia natural. falar. Eu falei assim, ó, eu trabalho de sábado lá em Guapiaçu, no Faria Rações, que é da avó da minha filha. Se eu falar que a dieta natural é melhor, ela vai me matar. Aí eu falei assim, eu vou parar de vender ração, menina. Mas eu tenho que falar como veterinária. Nós temos rações humanas pra gente comer? Se fosse realmente uma coisa assim, muito, muito boa, a gente poderia comer comida e... Ai, vamos abrir essa ração. Hoje eu vou comer ração humana. Teve uma época que até vendia, não sei se você lembra disso. Não. Ração humana parecia ração humana com farinha de linhaça, não sei o quê. Eu comprei, que eu queria experimentar. Sou curiosa, mas eu acho assim, um animal que vive mais. Por que os cachorros da minha avó viviam uma eternidade? Não morria, eles natural. comiam só comida. Tá, mas aí hoje Minha avó não dava ração. Nós temos também essas rações chamadas rações premium. Né, que realmente você vai lá e paga muito caro, porque é uma ração toda elaborada. Essa ração para o animal traz os suplementos que ele precisa ou não? Tem ração muito boa, tem marcas mais naturais, né, hoje em dia, que eles estão tentando trazer todos os benefícios de uma dieta natural ali dentro da ração. Tá. O que fica mais fácil? Abrir um pacote de ração e oferecer, ou todo dia cozinhar? Então, vai da sua rotina. Se a sua rotina é muito corrida, você trabalha muito, você não tem tempo nem de cozinhar para você, você vai ter tempo de cozinhar para o seu pet? De forma alguma. Até quando é questão vital, a pessoa fala assim, o seu animal vai morrer se só comer essa ração, tem que comer comida. Às vezes, nem assim a pessoa faz, entendeu? Então, eu penso assim, o que vai facilitar a sua vida? É a ração? Compra ração. Então, você vai dar uma super premium, porque a super premium é sempre melhor. E uma voltada a parte mais natural. Tudo que tiver escrito hoje em dia aí, gente, né? Eu vou falar de nomes, mas se tiver escrito natural na frente, pode comprar. Eu não vou ficar falando e fazendo propaganda pra ninguém, mas... É isso, mas comida eu ainda prefiro. Por isso que eu tenho amizade com
algumas nutricionistas de Rio Preto e eu indico também. Tá. Falo, vai lá, faz a dieta, é super bonitinha. A minha cachorrinha já fez a dieta hipoalergênica. Bacana. Então, é tudo comidinha, assim. E por fim, doutora, problemas de pele, tem cura ou são, na maioria das vezes, controladas? Olha, depende. Eu adoro quando eu faço um raspado cutâneo e sai sarna. Porque aí tem cura. Tratou com medicamento, acabou. É um parasita ali, morreu. Agora tem as alergias. Quando é causa alérgica, provavelmente você vai ter que ficar ali, é um ciclo, as pessoas vão ficando cansadas. Quando chegam pra mim, já falam, nossa, eu já tratei, aí voltou agora, a otite aqui, o ouvido toda hora tá lascado. E agora, doutora, o que eu vou fazer, né? A pessoa tá desistindo, me olha assim e fala assim, eu não aguento mais, eu não tenho paciência, eu vou doar ele, eu não sei o que eu faço. Tem gente que chega falando assim, eu vou mandar fazer eutanásia, porque toda hora volta. Então, se não tratar corretamente, nem adianta me chamar. Tá. Porque a pessoa me chama, paga minha consulta, paga os exames e depois, na hora que eu passo tratamento, fala assim, nossa, mas ficou caro. A receita dermatológica é uma das mais caras que existe. E se a pessoa não vai fazer, eu dou todas as possibilidades. Eu passo a receita bem a menos ali, uma receita toda manipulada com tudo que é mais em conta que funciona. Aí, se a pessoa falar assim, não, eu queria uma coisa assim que é melhor, eu tenho condições. Aí, a gente pode passar uma receita diferente. Então, eu tenho uma receita, não é uma receita de bolo, tá? A mesma coisa para todo mundo. É o Mas mesmo é uma shampoo, receita personalizada. a mesma ração, não. É personalizada para cada caso. Então, eu nunca faço uma receita igual. Tá. Não adianta nem a pessoa falar assim, passa aí a receita dela que eu vou tentar copiar isso aí. Tá. Não vai dar certo. Então, eu faço muito isso. As pessoas estão gostando de mim porque a pessoa fala assim, não tenho condições. Eu falo, mas você vai tratar. Então, a maioria das vezes, tem controle e tratamento, mas você tem que seguir a risco que eu passar, né? Ou que o outro veterinário, ou outro dermatologista. Tá. Se pagou a consulta, se foi até ali, tem que fazer, entendeu? Tá. Porque é o benefício. Agora, tem doenças que não tem cura. A dermatite atópica canina é uma dessas doencinhas. Ela tem tratamento e controle. E as pessoas, na hora que... Eu nunca falo pra pessoa na primeira consulta que não tem cura. Eu falo assim, que eu vou tentar fazer os exames. Quando saírem os resultados, eu mando o laudo, mando a receita e eu vou tentando deixar a pessoa mais calma. Tá. Porque se na primeira consulta eu já falar assim, talvez tenha uma coisa ali que tenha recidiva toda hora, porque tá com uma doença que não tem cura. A pessoa já assusta, já fica até com medo. Às vezes até me abandona. Fala assim, nossa, essa veterinária é doida, falou que minha cachorra não tem cura. Isso aí já aconteceu já comigo. De primeiro momento, uma amiga minha me falou assim, nossa, não quero mais ir com você. Você falou que ela não tem cura, eu vou procurar outro veterinário pra ouvir que ela tem cura, entendeu? Tá. Então é isso. Mas ali, no caso, ela estava buscando apenas ouvir algo que ela realmente queria, né? E muitas vezes isso não acontece. Eu não vou falar o que vocês querem ouvir. Nunca vou falar, eu vou falar o que é certo. Exatamente. Doutora, adoramos o nosso bate-papo. Acredito que ele foi muito esclarecedor, que muita gente que realmente ainda não tem essa consciência da importância hoje de um veterinário dermatologista, com esse episódio, as pessoas tendo esse conhecimento, elas passam a ter. Eu também, eu me senti muito bem aqui, foi um bate-papo super tranquilo, eu cheguei aqui super nervosa, né, gente? Mas aí ele vai conversando, aí eu fui me acalmando, né, mas ficou super bacana aqui, muito obrigada pelo convite, e eu adoro tirar dúvidas, sou uma pessoa que você pode mandar o WhatsApp até de madrugada, gente, se eu acordar no outro dia, hoje a primeira coisa, eu já vou responder sua dúvida, porque eu gosto mesmo de explicar. Aqui no seu podcast vai aparecer o seu @ do Instagram. Sigam a doutora para mais dúvidas, informações, conteúdos. E se você gostou desse conteúdo, nós também convidamos você a se inscrever no nosso canal, compartilhar essa informação, mandar para aquele amigo que você sabe que está precisando e nos seguir, porque assim como hoje, nós estamos sempre trazendo informações que são úteis para você, um conteúdo de verdade. Vamos ficando por aqui com esse episódio, mas em breve nós voltamos para contar histórias que merecem ser contadas e hoje nós estamos além da página. Obrigado e até a próxima.